Olá, sejam bem-vindos à nossa série Falando de Política, hoje aqui na Comissão Municipal de Direitos Humanos, falando com ninguém menos que o ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, José Gregório, que é o atual secretário e presidente da comissão, que vai aqui falar um pouquinho para a gente sobre momentos importantes e fazer considerações relevantes para os jovens e para os internautas. Ministro, muito obrigado pela participação. Olha, eu tenho muito prazer nisso, porque todos os jovens que começam a caminhada da política merecem apoio, porque a política é uma coisa difícil, dura, espinhosa, é um caminho de sacrifício para quem quer vivê-la como ela merece ser vivida, não como um instrumento para a pessoa ganhar fortunas, mas para, na realidade, fazer muita coisa para o povo. E falar da minha vida política, falar da minha experiência, falar das coisas que deram certo, outras que não deram tão certo, nada melhor do que fazer esse apanhado geral do que escrever um livro. Eu acabo de escrever um livro e nesse livro eu conto os momentos que me pareceram marcantes nessa minha vida política, e o que eu queria dizer é que quando eu terminei de escrever esse livro, que tem mais de 400 páginas, eu cheguei à conclusão de que tudo que ele conta, que custou também muito sacrifício, mas deu muito prazer, valeu a pena. Foi uma boa aposta, não é? Mas que a pessoa que quiser seguir um caminho semelhante saiba que é um caminho pedregoso, não é? Se ela quiser viver como modestamente acho que eu vivi, chegando aos cabelos brancos indisfarçáveis que eu tenho hoje, mas podendo olhar os meus interlocutores olho no olho, com a cabeça erguida, isso custa muito, isso não é fácil. Não se compra na loja da esquina. Isso é uma coisa que tem que ser conquistada pau a pau. E, Breno, você que está começando, que já deu mostras que realmente gosta de política e está vocacionado para isso, né? Continue, persevere, teme, né? Pague o preço, porque vale a pena. E sem querer fazer publicidade do meu livro, isso não está em questão, aqueles que nos derem o privilégio de nos ouvir, de nos ver, porque você tem um blog, está devidamente modernizado com a linguagem da época, né? Vai ver pelo livro que a política tem altos e baixos, é como a maré dos mares, tem fluxos e tem refluxos. E você deve lutar para estabelecer um equilíbrio, né? Sabendo de antemão que tudo não será rosa, mas tudo não será espinho. Vai haver um pouco de cada coisa e por isso é que você precisa ter um ideal, você precisa ter consciência do que você está fazendo, né? E, de certa maneira, como eu faço no livro, aproveitar o exemplo daqueles que conseguiram na vida pública esse equilíbrio. Eu acho que para quem realmente tem a sua idade, um Brasil democrático como hoje, precisa conhecer a vida do Fernando Henrique, precisa conhecer a vida do José Serra,
Mas precisa conhecer a vida também de Luiz Inácio Lula da Silva, precisa conhecer a vida de Montoro, precisa conhecer a vida de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, de Luiz Guimarães. Lá para trás, precisa conhecer a vida de Joaquim Nabuco, precisa conhecer a vida de Rodrigues Alves, precisa conhecer a vida de Luiz Gama, precisa conhecer a vida de aqueles que realmente fizeram uma opção pela política. E entre acertos e erros, porque a vida de um político não é uma sucessão de acertos, não é? Tem acertos e erros, mas marcaram e deixaram uma mensagem ou deixaram um legado. Né? E com esse meu livro, eu procurei exatamente mostrar o que aconteceu no meu caso pessoal. E nessa medida eu acho que o livro serve não como um manual, evidentemente, nem mesmo como uma coisa que espelhe todos os momentos históricos dos últimos 50 anos, mas acho que tem alguns instantes importantes para a juventude conhecer, para saber que nem sempre as coisas foram democráticas, livres, como são hoje. E o fato de serem hoje não significa que sejam definitivas. Precisam ser retrabalhadas para não só a gente manter o que tem, mas conseguir mais, porque mais gente precisa participar dos benefícios da democracia. Eu digo que não são definitivas, eu me lembro de uma frase de um velho político baiano, Otávio Mangabeira, que dizia: a democracia é uma plantinha muito delicada, que precisa ser regada todos os dias, porque se não for, ela acaba fenecendo. De maneira que o meu testemunho, através do blog dessa figura que eu conheço pouco em termos de tempo, mas respeito, porque sei que é uma vocação clara pela política, o Breno Silveiro me honrou com essa oportunidade de falar para os seus blogueiros, não é? No sentido de continue, mas essa continuação não pode ser passiva. Precisa haver muito estudo, precisa haver muito esforço de conhecimento, porque no século XXI um político tem que saber mais do que os outros para poder ser útil para os outros. Era o que eu tinha a dizer, meu caro Breno Silveira. Ministro, muitíssimo obrigado. A você que nos assiste, eu recomendo que leiam o livro. Não vou dizer que é uma leitura obrigatória, porque o termo obrigatório não combina com o autor, mas é uma leitura interessante e que vale a pena. Muito obrigado, é uma honra poder estar aqui tendo o seu exemplo. Muito obrigado. A você que nos assistiu, muito obrigado. Eu sou Breno Silveiro, falando de política.